que é uma fratura exposta? A fratura exposta é uma exposição que ocorre no osso devido a uma lesão da pele num trauma, geralmente de alta energia. Mas é só no trauma de alta energia que ocorre essa fratura exposta? Não. Pode ser numa queda da própria altura também, pode evoluir com a fratura exposta, só que é menos frequente. O mais frequente é um trauma de alta energia. Então tá correndo lá no futebol, uma queda de altura, 4 metros, 3 metros, um acidente de moto, um acidente de carro, bicicleta. Então, quando está em alta velocidade, alta energia, você acaba tendo, então, a chance maior de lesar a pele, lesar as partes moles, fraturar esse osso e ele expor, levando, então, uma continuidade, uma comunicação da fratura com o meio externo. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você aumenta muito o risco de infecções. Então, as bactérias do meio externo, as bactérias da pele, o Staphylococcus aureus, né, a gente vai ver, é o mais frequente, ele acaba penetrando, então, no osso e levando a uma osteomielite, que aí vai ter uma sequela, uma doença grave, que inclusive pode evoluir para sepsemia e causar a morte do paciente. Ou então, às vezes, tem que ser amputado, né? Então, a importância da fratura exposta, de você diagnosticar rapidamente, iniciar o tratamento o mais rápido possível, ir para a cirurgia, essa gravidade de sequelas e a gravidade, o risco de uma mortalidade devido à sepsemia, ok? Então, essa energia do trauma vai determinar o grau de lesão da pele, do subcutâneo, dos músculos, dos tendões, dos vasos, dos nervos e também do osso. Quando você tem um trauma importante no sistema esquelético, você vai ter uma isquemia desses tecidos. Então, vai chegar uma quantidade menor de sangue, vários tecidos vão ser desvitalizados, eles podem até necrosar, morrer. Os hematomas também vão se formar devido ao sangramento, né? O tecido músculo-esquelético é muito irrigado, então quando você tem uma lesão de músculo, lesão de tendão, uma fratura, você tem um sangramento importante ali com formação de hematoma. E esse hematoma é um meio de cultura para as bactérias, o que favorece também o crescimento bacteriano ali na região. Além disso, nós temos uma alteração importante relacionada à energia que vai se dissipando ao redor dessa área central de lesão. Então, se você tem um foco ali, onde foi a maior energia, onde tem a fratura, ao redor também vai ter um grau menor de lesão de tecidos, de partes moles. Então, tudo isso influencia, o periósteo vai desvitalizar, a irrigação muscular vai diminuir, então tudo isso vai influenciar no resultado dessa lesão, dessa fratura exposta, levando a essas complicações que a gente já falou. Então as complicações mais importantes são a infecção, o retarde de consolidação. O que é um retarde de consolidação? Todo osso, geralmente, ele consolida, ele cola até 3 meses da fratura. Então, se pegar um adulto, jovem, rígido, sem doenças prévias, qualquer osso que ele fraturar no corpo, com 3 meses tem que estar colado, tem que estar consolidado. Tem alguns ossos que demoram mais, outros menos. Né? O fêmur, por exemplo, pode demorar um pouco mais, porque é um osso maior, né? É uma grande massa muscular envolvida, então é um osso que às vezes demora mais. Quanto mais jovem, crianças, por exemplo, consolidam mais rápido. Então, esse parâmetro de 3 meses é para a gente ter uma ideia de que a partir dali alguma coisa não está indo bem. O osso, para consolidar, precisa da sua parte biológica, que é esse fluxo sanguíneo, trazendo os nutrientes, as proteínas para ele consolidar, e também precisa de estabilidade. Por isso que a gente ingessa, ou põe uma placa, opera, coloca fios, porque quando eu estabilizo, eu estou dando a chance do calo ser formado mais adequadamente. Então, eu preciso de estabilidade, que é o componente mecânico, e de um aporte sanguíneo adequado, que é o componente biológico, para haver uma consolidação óssea adequada em 3 meses. Se não consolidou até 3 meses, então de 3 a 6 meses, o calo ainda está pobre, está fraco, ainda não está firme, a gente chama de retarde de consolidação. Então, é um atraso nessa consolidação óssea. A outra complicação, como vocês podem ver, é a pseudartrose. O que é pseudartrose? Pseudartrose significa falsa articulação. Então, o osso fraturou
ele deveria formar um calo ósseo ali naquela região e não está formando. E aí começa a formar como se fosse uma falsa articulação, começa a ter movimento ali. Em alguns casos, forma até uma fibrose com cápsula e líquido sinovial. Então, forma falsa articulação. Então, essa pseudartrose é quando o osso realmente não colou. Aí, geralmente, a gente fala que a partir do 6º mês se desenvolveu uma pseudoartrose. E aí eu vou ter que estabelecer um tratamento diferente. A gente vai ver daqui um pouco como é que eu vou tratar essa pseudartrose, ok? Além disso, na fratura exposta, além da infecção, retardo de consolidação, a pseudartrose, eu vou ter a perda de tecidos. Então, muitas vezes eu tenho que fazer um enxerto, um retalho, né? O retalho pode ser local, pode ser a distância, pode ser microvascular. Então, o retalho, geralmente, ele leva junto a vascularização da fáscia, do músculo, para poder você cobrir aquela região que está exposta. Vasos, nervos, tendões, o osso não pode ficar exposto por muitos dias, né? Geralmente um prazo, a gente vai ver também como é que a gente debrida e lida com essas lesões. Geralmente com 48 horas você tem que estar revendo a lesão para ver se é possível cobrir com um retalho. Porque se o nervo, o vaso sanguíneo, o tendão ou o osso ficar muito tempo exposto, eles começam a necrosar. E aí, uma vez necrosado, eu vou ter que debridar, vou ter que ressecar, vou ter que tirar esse tecido dali, porque é um tecido morto e que propicia infecção, e que não está funcionante. E aí eu vou causando mais sequelas no paciente. Então, o retalho, a cobertura com retalhos, depois com enxerto de pele, né, em cima desse retalho, é extremamente importante. A gente usa muito essas técnicas para ajudar na recuperação do membro que sofreu uma fratura exposta.